habilidades sociais no poder de relações de que dispõe essa pessoa. E aí essa pessoa está falando aqui, são as mulheres e, por exemplo, as minorias, tá? Permite uma instalação, né, de trabalho nova que questionará a própria noção de carreira para a maioria da população. Quem é a maioria da população? Eu não vou falar maioria da população, né, propriamente quantitativo, tá? A maioria da população quantitativa é mulher. Metade, quase metade são homens, quase metade são mulheres. Na verdade, é um pouquinho mais a população mulher, um pouquinho menos a população homem, tá? Mas não vou falar quantitativamente, vou falar qualitativamente. Porque como nós estamos falando da parte profissional, de carreira, quem é a maior parte da população no mercado de trabalho? A maioria da população nessa parte de carreira são os homens, somos nós, homens. Então, aqui está dizendo o seguinte, que esse tipo de trabalho aqui de carreira sociopolítica, que tem a ver com políticas públicas que força a empresa a contratar mulher, ou força a empresa a mandar embora um cara que tenha uma ficha criminal, acusação de violência doméstica, não importa se é falso ou não, eles só querem que a empresa mande embora. Por exemplo, funcionalismo público, tem um monte de lugar agora que tem lá, até na OAB tem esse critério, se o cara tiver na ficha criminal dele listado alguma coisa de violência doméstica, tchau, já era, não pega a vaga. Então assim, a OAB, por exemplo, tem essa questão para tirar a carteira da ordem. Então, você vai ter essa reserva de mercado para as mulheres, porque não por qualidade, não por profissionalismo, não por mérito, como todas essas outras formas que eu tinha falado bem no comecinho. Não, é por sociopoliticagem. Ou seja, por uma reserva de trabalho. E aí volta a falar aqui o pedacinho final aqui, que esse tipo de coisa questionará a própria noção de carreira para a maioria da população. Ou seja, a maioria da população no mercado de trabalho somos nós homens. Então, isso gerará um questionamento para nós mesmos, homens, sobre a própria noção do que é carreira. Então, é o que está acontecendo hoje. E isso aqui já está previsto, tá, pelo autor, pelo menos na década de 90. Então, assim, a gente hoje vai questionar como estamos questionando. O que adianta um cara estudar, se qualificar, ter uma experiência na área gigantesca, mas na hora que ele vai entrar na empresa, ou mesmo tomar posse, por exemplo, no concurso público, ele não pode tomar posse, não pode entrar, porque tem lá na ficha criminal dele uma acusação de violência doméstica, e dane-se se é verdadeira ou falsa, mas ele vai ser excomungado do mercado de trabalho. E a donzelinha lá, uma mulher modernete carreirista, que está contribuindo com o óbito do povo, da nação, por conta daquela taxa de natalidade 1,7 no Ocidente, via de regra, essa dondoquinha vai entrar lá no emprego público ou privado, seja lá onde for, por conta de uma reserva, né, que a lei prevê para ela, um benefício que a lei reserva para ela. Não é meritocracia, é uma carreira sociopolítica, porque a sociedade, atuando por meio da política, regulamenta, e cria essa vaga reservada para elas. Não importa se ela é profissional, se ela tem qualificação, se ela é hábil, se tem demanda suficiente para isso. Por que eu falo demanda suficiente para isso? Porque vale lembrar aquela lei maluca que fizeram, que era obrigado a não sei quanto porcentagem de candidatas mulheres. Vocês lembram disso? Que deu maior confusão? Porque simplesmente eles criaram uma lei obrigando a ter uma quantidade mínima de porcentagem de mulheres a cargos públicos. Só que não teve essa quantidade de mulher interessada em concorrer, né? Então eles criaram um privilégio tão grande que não tinha nem tantas pessoas para usufruir daquele privilégio. Isso aconteceu na última eleição, se não estou enganado. E eles agora estão tentando bolar o que eles vão fazer para as próximas. E é isso aqui, ó.
você começa, inclusive, a questionar, como está dizendo aqui no texto, essa própria noção de carreira. É um exemplo esse, por exemplo, da reserva de vaga para candidatura. Eles reservaram um monte de vaga para mulher e, tipo assim, né, na legenda da coligação partidária lá, eles reservaram um monte de vaga e simplesmente um monte de partido agiu contra a lei simplesmente porque não tinha como cumprir, porque não tinha essa quantidade de mulher para poder filiar no partido e concorrer aos cargos. Simplesmente elas não queriam entrar no cenário eleitoral. E aí a gente começa a questionar essa questão da meritocracia, essa noção de carreira, né? O cara estuda, o cara trabalha, o cara é dedicado, chega no horário de serviço sempre e cumpre todas as tarefas, tem uma produtividade altíssima, é extremamente qualificado, mas ele vai ser descartado do mercado de trabalho, tá? Vai ser expurgado para poder ter uma reserva de mercado, tá? Por questão sociopolítica para dar a vaga para a mulher. E as pessoas, voltando aqui ao mérito da história, para não ficar muito longo o vídeo, os estudiosos do ramo já têm essa visão, já conseguem alcançar esse raciocínio. E por que ninguém faz nada? Por que as pessoas que têm o poder de interagir, de realmente amoldar a sociedade, né, se calam ou não tomam uma posição realmente de honestidade mesmo, de coerência? Por que não fazem isso? Aí eu vou usar o vídeo do Raccoon como uma salvação aqui de explicação. Porque um dos vídeos dele, ele fala sobre a questão de que o Estado irá abandonar as mulheres. E aí ele vai explicando, né, daquela forma, né, que o Raccoon tem, né, com ideias muito bem elaboradas e explicando as coisas. Ele vai falando que o poder público, né, o Estado, não está no lado da mulher e nem vai estar, por exemplo, do lado do homem. O Estado, ele está no lado dele mesmo. O Estado, né, o poder público, ele não está preocupado com o bem-estar da mulher ou do homem. Ele está preocupado com o bem-estar dele mesmo. Então, a partir do momento que as mulheres não trouxerem um retorno para o Estado, por questões, por exemplo, eleitoreiras, né, de voto, ou por questões de alavancamento da sociedade, né, por questão de expansão de riquezas, né? A mulher entrando no mercado de trabalho provavelmente vai, né, enfraquecer a economia daquele local, daquele país. Então, quando o Estado começar a perceber que não está sendo viável, né, subsidiar todos os privilégios das mulheres, e um deles seria, por exemplo, essa questão de sociopoliticagem aqui em carreira, aí o Estado vai chegar nesse momento e vai abandonar as mulheres, porque coloca em risco a própria existência do Estado. E aí pode ser, que é a palavra que o Raccoon não queria usar no vídeo, ele deixou isso claro, mas ele usou, pode ser que o Estado comece a empoderar os homens, né? Ou seja, na verdade é parar de colorir o meio social e empoderar as mulheres, né? Então deixar os homens assumirem a posição que é dos homens, que é de domínio da sociedade e por consequência do mercado, por exemplo, de trabalho, da economia e tal. É questão natural, inclusive, isso, né? Então, assim, o governo, o Estado, ele vai agindo conforme o próprio interesse. Então, se de repente começar a ver que está afundando muito, eles, né, incentivando e protegendo as mulheres, ele começa a deixar as mulheres um pouco de lado e deixar o homem tomar o seu fluxo natural das coisas. E é isso. A sociedade, os estudiosos, eles sabem o que está acontecendo, bem como o Raccoon fala nos vídeos, que o Estado, ele conhece as estatísticas, sabe lá pelo IBGE a taxa de natalidade, sabe o retorno de imposto que os homens ou as mulheres trazem para o governo. Então, assim, o Estado sabe o que está acontecendo. O Estado está dando corda para as mulheres enquanto é interessante para eles, por conta de, principalmente, questão de voto, né? E porque as mulheres são, né, meio massa de manobra. O Estado tem muita mais facilidade de manipular a mente das mulheres para a questão, por exemplo, eleitoreira, né, essa questão de bem-estar social e tudo mais. É muito mais fácil deles conseguirem, né, puxar aquele curralzinho ali eleitoral do que os homens, né? Os homens são mais ativos, as mulheres são mais passivas. Então, por tudo isso que eu estou falando, eu quero deixar claro o seguinte: os estudiosos sabem o que está acontecendo. Eles estão deixando a coisa chegar nesse rumo
ruim, péssimo para a sociedade por querência, tá? Por querência. Mas, naturalmente, a conta chega. Como eu falei no começo do vídeo, muçulmano assumiu agora na Guiana a presidência. Há um tempinho atrás, Londres, o prefeito era muçulmano, acredito que ainda seja atualmente. E é o fluxo natural das coisas. Se os muçulmanos estão se reproduzindo muito porque eles têm uma origem patriarcal, e o Ocidente está morrendo por conta do matriarcado instituído pelo feminismo, é questão de lógica, 1 mais 1 são 2. Então, os que multiplicam vão prosperar, vão se expandir, vão dominar o mundo, como está acontecendo. Os muçulmanos estão surgindo em todos os cantos do mundo, e já está aqui, no nosso vizinho do lado, aqui, ó, no vizinho do lado é redundante, desculpa. Nosso vizinho aqui, no país ao lado, a Guiana. Então, é isso aí, galera. Mais uma Red Pill longa, mas com fundamentação aqui.